Sermão do Monte, capítulo 43, parte 5. Ampliando a fé. Por sua vez, isso nos conduz ao terceiro argumento, a saber que devemos concentrar-nos na tarefa de aperfeiçoarmos a nossa relação com Deus na qualidade de nosso Pai Celeste. De modo inteiramente diferente dos ímpios, devemos depender implicitamente do conhecimento dele como nosso Pai Celeste, concentrando-nos na tarefa de aperfeiçoar esse conhecimento e a nossa relação com ele. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Chego a ter dúvidas se é lícito eu sugerir que, nessas palavras, o Senhor Jesus introduziu um certo elemento humorístico. Para dizer a verdade, a mim parece que nosso Senhor dizia mais ou menos o que segue. Jesus já declarara isso por 2 vezes e então repetira o pensamento de várias formas. Não se preocupem com questões como alimento, bebida e vestuário. Não se preocupem com a vida de vocês neste mundo. Não se preocupem se Deus estiver submetendo vocês à prova ou não. Em seguida, por assim dizer, ele declara: se ainda assim vocês quiserem preocupar-se, então eis com o que devem preocupar-se. Preocupem-se com seu relacionamento com o Pai Celeste. É nisso que vocês deveriam concentrar as suas energias. Os gentios costumam buscar aquelas outras coisas, e esse mau exemplo está sendo seguido por muitos dentre vocês. Mas buscai, pois, o relacionamento com o Pai é que vocês deveriam buscar. Novamente, deveríamos lembrar-nos que a palavra buscai tem o sentido de anelar aproximadamente, de buscar intensamente, de viver para alcançar algo. E o Senhor chegou a reforçar a ideia mediante o acréscimo de uma expressão em primeiro lugar. Isso aponta para ideias como geralmente, acima de tudo, principalmente. E é a isso que devemos dar a prioridade. Uma vez mais, vemos nosso Senhor reiterando as suas ideias. Ele disse: vocês estão preocupados com essas outras coisas, dando-lhe a primazia. No entanto, não devem. O que vocês têm de pôr em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor Jesus já expressara tal ideia dentro da oração modelo que ele ensinou ao seu povo. Você deve estar lembrado dessas instruções. Naturalmente, você aproxima-se de Deus. Você se interessa por essa vida e por esse mundo, mas nunca deveria começar suas orações dizendo: Deus, dá-nos hoje o pão diário. Você deveria começar orando assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E então, e somente então é que ele disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e igualmente buscai, pois, em primeiro lugar, não o pão diário, mas o seu reino e a sua justiça. Em outras palavras, você deve trazer essa posição na mente, no coração e na vontade. Isso deveria merecer a prioridade absoluta acima de tudo. O que quis dizer nosso Senhor com essas palavras? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino? Como é óbvio, ele não estava informando os seus ouvintes
acerca de como eles poderiam tornar-se crentes. Antes, ensinava-os como deveriam conduzir-se em face do fato de serem crentes. Eles já se encontram dentro do reino de Deus e, visto que dele já participam, deveriam procurar uma participação cada vez maior. É conforme Pedro disse: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Na prática, isso significa que, na posição de filhos de nosso Pai Celeste, deveríamos procurar conhecê-lo melhor. Ora, o autor da Epístola aos Hebreus coloca perfeitamente bem a questão quando diz em 11, verso 6: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ponha a ênfase sobre a palavra final, buscam. Muitos crentes deixam de receber tantas das bênçãos próprias da vida cristã por não buscarem a Deus diligentemente. Não passam muito tempo buscando a face do Senhor. Quando se acham nos átrios do Senhor, dobram os joelhos a fim de orar, mas isso não equivale necessariamente a buscar ao Senhor. Do crente espera-se que busque a face do Senhor diária e constantemente. Ele arranja tempo e aproveita o tempo para assim fazer. Outros sim, isso significa que precisamos pensar mais a respeito do reino e de nossa relação com Deus, e especialmente a respeito de nosso futuro eterno. Foi por haver agido assim que o apóstolo Paulo foi capaz de esclarecer aos crentes de Corinto: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Observe estas palavras: não atentando nós. O apóstolo somente se regozijava a despeito de suas tribulações, porquanto não dava atenção ao que é temporal. Ele exprime essa atitude como uma exortação positiva, como uma injunção ao escrever aos crentes de Colossos: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Esse é o sentido da ideia de se buscar o reino de Deus. Mas Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Por qual motivo Jesus acrescentou esse conceito de justiça? Novamente trata-se de importantíssima adição. Está em pauta a santidade, a vida de retidão que o crente precisa manifestar. Não somente você deve buscar o reino de Deus, no sentido de fixar seu pensamento nas realidades celestiais, mas também deve buscar a santidade e a retidão de uma maneira positiva. Isso tão somente reitera o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Sim, essa é a grande questão. O crente é alguém que busca a retidão, que procura ser semelhante a Jesus Cristo, que busca a santidade positiva a fim de tornar-se mais e mais santo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É dessa forma que a nossa fé se amplia. Funciona dessa maneira: quanto mais santos nos tornamos, mais próximos estaremos de Deus. Quanto mais santos nos tornamos, maior se torna a nossa fé.